Bom dia, pessoal do nono ano. Sou o professor Eric Leite, da matéria de matemática, e vamos dar continuidade aí àquele vídeo anterior, né, que a gente trabalhou a respeito aí da dízima periódica. A gente paramos aí na dízima periódica, não foi? Então agora a gente vai dar continuidade. A gente sabe que o número decimal, ele vem aí com o resultado de uma divisão, né? Então, a gente vai fazer aqui o caminho inverso de uma dízima periódica, né? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo anterior, tá? Que eu passei aí sobre os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, né? Também eu falei aí dos números das dízimas periódicas, né? Uma dízima periódica simples, né? E a dízima periódica aí composta, não foi? Essas duas coisas aí eu falei a vocês, né? Então, como eu falei aí, todas as dízimas periódicas, né, a dízima periódica, ela vem aí após a vírgula, ou seja, depois do número inteiro. É aqueles números aí que se repetem e que geralmente não tem fim, tá ok? Então, ó, aqui, eu coloquei aqui, ó, transformação de uma dízima periódica em fração, né? Ela vem aí do número decimal, o número decimal vem do resultado de uma divisão, né? Também de uma fração, tá ok? Ó, temos aí o número 1, 4, 4, 4, 4, 4. Isso aí é uma dízima periódica simples, né? Isso é uma dízima periódica simples. Por quê? Tem a parte inteira e depois da vírgula tem a parte periódica, né? Então, para a gente transformar essa dízima aí, essa dízima periódica simples, né, em uma fração, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar essa dízima a x. A gente vai pegar aí 1,4444 e aí infinito, né? Bota aí as reticências e iguala a x, ó, dessa forma. Ó, tá aí o passo a passo, tá? Ó, eu coloquei 1,444 igual a x. Essa é a nossa primeira equação, né? Esse é o nosso primeiro passo aí para transformar essa dízima em fração, tá? O segundo passo aí é multiplicar tanto a parte decimal aí, né? A dízima, como o x, a gente vai multiplicar aí esses dois por 10. Quando assim, ó, 1,4444 vezes 10 é o mesmo que eu avançar com a vírgula uma casa para a direita. Entende? Né? É mesmo que eu avançar uma vírgula aí para a casa da direita. Por quê? Porque tem aí um zero. Se fosse multiplicar por 100, o que a gente teria que fazer? Teria que andar com a vírgula para a direita duas casas. Né? Ó, então aí tem, ficou 14,4444. O que eu fiz foi adiantar a vírgula para a direita, multiplicando aí por 10. Tá? E 10 vezes x, 10x. Né? Multiplicar os dois lados aí por 10. Essa é a segunda equação, tá? Aí, ó, o terceiro passo é a gente subtrair a equação 1, né, da equação 2. Ou seja, a gente vai pegar o 14,444 e subtrair de 1,4444, tá? É mesmo que 14 menos 1, né? 14 menos 1. Né? A gente subtrai aí a parte inteira do número, né? A parte inteira do número é 14 e do outro número aí é 1, então 14 menos 1 é 13. E essa parte aí decimal 4, 4, 4, 4, elas se anulam porque não são iguais, não é verdade? E aí do outro lado a gente coloca 10x menos x, né? É a primeira equação menos a segunda, tá? Aí, ó, como eu falei a vocês, 14 menos 1 é 13, né? Aí 10x menos x, quando a gente sabe que quando só tem x aí, tem o número 1, né, na frente, então fica 10x menos 1, né? 9x, ó. Então ficou 13, o resultado da subtração de 14,44 menos 1,444, dá 13, né? Igual a subtração de 10x por x, e fica aí 9x, tá ok? Aí, ó, é só colocar aí, ó, dar uma organizada, né? Eu só inverti aí, 9x igual a 13, para ficar melhor para quem está multiplicando, descer dividindo aí dessa forma. Então, vai ficar x igual a 13 sobre 9. Esse 9 estava multiplicando, né? Ó, vou voltar aqui, ó, tá vendo? 9x igual a 13, aí vai ficar
x é igual a 13 sobre 9. Então, essa fração aí foi que originou essa dízima periódica 1,4444. Se você pegar a calculadora ou fazer no papel aí a divisão de 13 por 9, né, vai ficar aí, vai dar 1,4444, tá ok? Isso aí é a transformação de uma dízima, né, periódica aí em fração, né? A dízima, ela é originária aí do resultado da divisão de uma fração, né? Então, qualquer dúvida aí é só rever de novo o passo a passo. Coloquei o passo a passo, né? Expliquei bem devagar. Mas se surgir dúvidas, você pode entrar na plataforma aí da escola e mandar para mim, tá? Eu vou sanar a dúvida de vocês, tá certo? Passando aí mais para frente, depois da dízima, esse conteúdo, lembrando que faz parte da primeira unidade do livro de vocês, né? E esse material a gente já trabalhou algumas vezes, né? Por exemplo, essa porcentagem aí, a gente trabalhou ela quando falamos de gráficos, né? A porcentagem de pessoas que responderam a tal pesquisa. Então, na parte de gráficos, a gente aí vimos a porcentagem, né? Eu falei aí a vocês da porcentagem e agora estou relembrando, tá? E dando mais um pouquinho aí de ênfase do que é a porcentagem, tá? Ó, quando fala em, deixa eu voltar. Quando fala em porcentagem, fala em 100. Então, tudo que é por cento é dividido aí por 100, tá? 5% é 5 sobre 100. É 5 dividido por 100. Então, quando eu falar em porcentagem, a própria pronúncia já diz, é para mim dividir esse número aí por 100, tá? Então, a porcentagem de um número é eu pegar esse número e dividir ele por 100, tá? E aí eu vou mostrar a vocês também um passo a passo de como é a gente achar a porcentagem de um número, tá certo? Ó, temos aí um exemplo 1. Quanto vale 25% de 350, né? Então, ó, eu falei a vocês que quando a gente diz 25%, aí eu pegar o número e dividir por 100, né? Então, aí eu vou pegar o 25 e vou dividir ele aí por 100. Ou eu vou andar aí 2 casas com a vírgula aí para a esquerda. 25 dividido por 100, utilizando a lógica aí de voltar com as casas aí, vai voltar 2 casas porque ele apresenta aí 2 zeros, né? O 100 apresenta 2 zeros. Então, eu vou voltar 2 casas para a esquerda, ficando 0,25, tá? Aí diz assim, ó, 25% de 350. Essa preposição aí de, né, de 350, está mandando, está ordenando a gente multiplicar o resultado da divisão por 350. Ó, trocando em miúdo, a gente vai dividir 25 por 100, que é 25%, e depois multiplicar por 350 só. E aí a gente consegue achar a porcentagem de qualquer valor, tá? Então, esse D aí está ordenando a gente multiplicar o resultado aí da divisão do número por 100 por 350. A gente vai pegar a divisão de 25 por 100 e multiplicar por 350, tá bom? A ideia é essa, ó. Passo a passo. 25%, 25 sobre 100, de 350. Ó, isso que eu falei aí de 350. Essa preposição de está mandando a gente multiplicar, né? Botei um x aí para ficar melhor, tá? 25% de 350, que vai dar 25 dividido por 100, como eu falei, é 0,25, ou seja, a vírgula está aí depois do 5, no 25, e a gente vai trazer ela 2 casas à esquerda. Então, a gente vai passar uma, aí vai ficar entre o 2 e o 5, passar outra, aí é a segunda, e aí a vírgula e vem o 0. Aí fica 0,25, tá? Multiplicado aí por 350, e vai dar 87,5, né? Então, se eu quero obter um resultado de 25% de R$350, né? Um desconto, por exemplo, a gente vê bastante porcentagem aí quando a gente vai em supermercado, em lojas, né? Ó, hoje tem um desconto de 30%, hoje tem um desconto aí de 20%, né? Nesse exemplo aqui, a gente obteve um desconto de 20%, 25% de um produto aí que custava R$350. Né? Então, eu tive aí uma economia de R$ 87,50. Né? Se eu pegar 25% de 350, é um desconto aí de R$ 87,50. Tá?
Outro exemplo aqui, ó, calcule 46% de 832. Então, aquela mesma ideia, a gente vai pegar esse porcento e dividir por 100, ou seja, a gente vai andar com uma casa, com a vírgula, duas casas para a esquerda, né? Vai ficar 0,46 de multiplicação 832. Então, é 0,46 multiplicado por 832. Ó, o passo a passo. 46 dividido para 100, né? Aí deu 832. Um passo aí à frente. 46 dividido por 100 vezes 832, né? Esse x aí a gente trocou ele por d, a preposição d, 832, trocou por x, né? Que é a multiplicação, tá? Uma variável aí de multiplicação. Passando aí, 46 dividido por 100 dá 0,46, como eu havia falado, a gente vai andar duas casas à esquerda com a vírgula e multiplicar por 832, e aí deu 382,72 centavos, falando aí em dinheiro, tá? Então, se eu tenho um produto de R$832 e eu tenho um desconto aí de 46%, eu vou subtrair desse valor total de 832, R$382,72, tá bom? Isso aí é exemplo aí de porcentagem, tá? Qualquer dúvida, você entra aí na plataforma, entre em contato comigo para eu sanar a dúvida de vocês, tá bom? Passando aí mais adiante, as propriedades aí da potenciação, né? A gente encerrou aí, antes das férias, com as propriedades aí da potenciação, não foi? Então, ó, a propriedade aí de número 1, a gente fala de multiplicação de potência de mesma base, né? Então, sempre que houver aí uma multiplicação de potência de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Esses expoentes aí a gente vai somar, tá? Isso quando nós tivermos aí uma potência de mesma base. O que é potência de mesma base, né? Ó, esse Azinho aí, é chamado de base. E o que está acima dele é chamado de expoente. Então, ó, nós temos aí A, né, como base e M como expoente, né? Então, base e expoente, tá? Sempre que falar de potenciação, fala de base e fala de expoente, tá? Um exemplo aí, ó, de potência de mesma base é o número 5, que a gente tem como base, e expoente aí 2 e expoente 3. Esses expoentes, eles não precisam ser iguais, tá? O que tem que ser igual aí, para a gente resolver, através da propriedade, é a base. A base é que ela tem que ser igual, tá certo? Então, ó, nós repetimos a base, ó, 5, né? E vai somar aí os expoentes 2 mais 3, tá? No caso aí vai ficar 5 aí elevado a 5 elevado a 5, né? 2 mais 3, 5 aí, tá? A segunda propriedade aí é a divisão de potência de mesma base, né? A gente sabe que esse Azinho é a base e o que está elevado a ele aí é chamado de expoente, né? Então, na divisão aí de fração de potência de mesma base, na divisão de potência de mesma base, a gente vai repetir a base, conservar a base e subtrair os expoentes, né? Ó, aqui o exemplo, nós temos aqui uma potência aí de base 3 e expoente 4, dividido aí por outra potência de base 3 e expoente 2. Então, a gente vai repetir a base é 3, e subtrair os expoentes. Quem são? 4 e 2, né? 4 menos 2, 2. Então, aí iria ficar 3 elevado ao quadrado, né? 3 elevado a 2, tá certo? A próxima propriedade aqui, a terceira propriedade, é a potência de potência, né? Nós temos aí uma potência de potência. A gente vai multiplicar, a gente vai repetir a base, sempre que tiver aí entre parênteses, viu? Tem que estar entre parênteses aí a base e o expoente. Aí isso é caracterizado aí potência de potência, né? A gente vai conservar a base e multiplicar aí esses expoentes, tá? Esse MN, a gente vai multiplicar N vezes N, tá? Um exemplo aí é uma base 2, elevado, 2, né? Elevado aí ao quadrado, vezes 3. Né? Então, a gente vai repetir a base e vai multiplicar esses expoentes sempre quando tiver entre parênteses, viu?
vocês lembram aí que eu falei que quando não está entre parênteses, por exemplo, se esse 2 e esse 3 não tivessem entre parênteses, aí seria uma potência, né, elevada a outra, né? Por exemplo, aí seria aí 2 elevado ao cubo, né? Aí seria 2 elevado ao cubo se esse 2 elevado a 2 não tivesse entre parênteses. Lembra? Se esse 2 aí não tivesse entre parênteses, aí ficava aí 2 elevado a 2. No caso, ia ser 2 ao cubo, tá certo? Como está entre parênteses aí, é potência de potência, então a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes, tá? A quarta propriedade aí é a fração de potência, tá? Isso aí tá tudo aqui no livro de vocês, tá ok? Ó, tá aqui, estou com o livro de todo mundo aqui, o 9º ano, tá na minha mão, certo? Essa quarta propriedade aqui é a potência de fração. Então, a potência de fração, a gente pode destrinchar ela, né? O numerador a gente eleva o expoente e o denominador também a gente eleva aí a esse expoente, tá? Então, se aí, ó, A sobre B, né? Uma fração, e elevado a M, esse M fosse 2, aí fica A elevado a 2 e B também elevado a 2, tá? Quando tem uma fração aí, uma fração de potência, né, uma potência de fração, a gente aí coloca o expoente tanto no numerador, que é a parte de cima, quanto no numerador, que é a parte de baixo. Lembrando aí, o A é o numerador e o B é o denominador. Tá? E a gente coloca aí o expoente tanto no numerador quanto no denominador. Tá ok? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho adiante. A quinta propriedade, né? Aí, ó, é quando a gente tem aí uma fração, uma potência aí de fração com expoente negativo. Como é que a gente resolve aí uma potência de fração com expoente negativo? Vocês estão lembrados? Né? A gente vai inverter aí a fração. Inverter a fração e aí a gente muda o sinal. Por exemplo, nós temos aí A sobre B elevado aí a menos M. Né? Então, a gente vai pegar aí o numerador e vai descer ele para denominador, e o denominador aí vai para numerador. A gente vai trocar o numerador pelo denominador. Quem é A vai ser B, quem é B vai ser A, para a gente poder aí tirar esse sinal de negativo. Né? Então, vai ficar aí, ó, B elevado a M sobre A elevado também a M. Tá? Então, para a gente tirar esse sinal de negativo, é preciso a gente inverter aí a fração, né? A posição aí do numerador e do denominador. Tá ok? Qualquer dúvida, vai na plataforma, viu? Aqui, ó, a sexta propriedade, acredito que sexta e última. Não, ainda tem mais uma. Ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Né? Isso aí é a base da potenciação. Né? Ó. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado a 1, ao expoente 1, é igual a 2. Né? 25 aí de base, o expoente 1 é igual a 25, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? E a sétima e última propriedade aí é quando o número for elevado a 0. Então, todo número elevado a 0 é 1. Tá? Todo número elevado a 0 vai ser igual a 1, tá certo? Não importa, pode ser 1 milhão aí elevado a 1, vai ser 1, tá ok? Ó, um exemplo aí, 3 elevado a 0 é 1, né? Então, qualquer outro número aí elevado ao expoente 0 vai ser 1, tá ok? Pessoal, aqui a gente encerra, tá? A dízima periódica, a gente viu aí como é reverter ela e deixar ela em modo de fração, né? E eu passei todas as propriedades que a gente trabalhou aí de potenciação, né? E aí falamos também de porcentagem, né? Então, qualquer dúvida que houver, repito, nós estamos trabalhando em casa e a única forma da gente se comunicar é através da plataforma, tá? Então, ó, a gente encerra aí essa segunda aula de revisão, né? E aí inserindo alguns conteúdos também, né? Aos poucos a gente vai se adaptando, a gente ainda está entrando nos trilhos, entrando nos eixos, né? É assim que a gente fala, tá? As próximas aulas aí serão sobre gráficos,
tá? A gente vai falar sobre gráficos e eu quero martelar aí bastante a questão de gráficos sobre aí o coronavírus que está em alta, tá? Na nossa João Pessoa aí, aqui no nosso estado, tá certo? Então a gente vai acompanhar os índices aí, a elevação, a taxa de mortalidade, a taxa de infectados, a taxa de curados, e aí a gente vai olhar tudo isso aí em uma linha, tá? Analisar caso a caso aí para a gente ter um entendimento do que esses gráficos estão falando, né? Vocês aí acompanharam aí os jornais, né? Tudo que for falar, tudo que eles estão falando sobre a pandemia, eles envolvem os gráficos, né? E eu fiquei feliz porque eu já tinha passado aí um pouco desse conteúdo para vocês, né? Eu acredito que vocês não tiveram dificuldades assim em analisar os gráficos, porque a gente já havia iniciado aí um pouquinho aí sobre gráficos, né? A gente sabe que gráficos está aí tem um pouco na primeira unidade, mas dá mais ênfase aí a gráficos na segunda unidade do livro de vocês, tá bom? Aí fica faltando aí a gente fazer racionalização, né, dos denominadores, racionalizar, né? E aí outras coisas mais que estão aí na segunda unidade, tá ok? A gente vai trabalhando aí aos poucos, certo? No mais, estudem, né? Só aprende praticando, tá bom? Essa foi a nossa segunda aula, tá ok? Estudem. O segredo é só estudar, tá? Não vamos deixar isso se abalar por esse vírus, tá? Mas a gente fica em casa aí se resguardando, né? E no fim vai dar tudo certo. Espero que isso logo acabe para a gente retomar as aulas presenciais, tá bom? Tchau a todos, tá? Fiquem com Deus aí todo mundo, viu? Não saiam de casa e se sair, use máscara, tá bom? Tchau.